Salve, bom dia, boa tarde, boa noite. Vídeo nesse canal pessoal meu do YouTube. Primeiramente, deixe seu like, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Pessoal, tanto a falta de educação quanto a falta de respeito já viraram regras no Brasil, né? Agora, só não vê quem não quer, né? É vizinho o tempo todo, né? Querendo que tu escute forró, funk, sertanojo, né? Quer dizer, eu acredito que um pré-requisito para fazer sucesso no Brasil é ser idiota. Ser idiota. Eu falei isso por inúmeras vezes, né? Por que Anitta é famosa no Brasil? Por que Luísa Sonza é famosa no Brasil? Também, né? É esse o ponto. É só vocês pararem para analisar e entenderem, né, que o cenário do Brasil, né, o Brasil realmente está com uma energia muito esquisita, né? Aqui as pessoas estão muito perturbadas, querendo que os outros, querendo interferir na vida dos outros, falando de ti nos bastidores, mal, né? Inclusive, né? Mas tem aquela máxima também, fale mal, fale bem ou mal, mas falem de mim, né? Mas de qualquer forma, pessoal, é, civilidade tá passando longe, tá passando. Vê se você vai encontrar essa barulhada toda que tem aqui no Brasil em outros países. Não vai encontrar em nenhum, né? Em nenhum. Porque o Brasil hoje não é exemplo de país que se possa assim, dizer, realmente é referência aqui no que tange a infraestrutura, enfim, propriamente segurança, né, pessoal, né? Quer queira ou não, o Brasil é um país assim que até a Venezuela está à frente do Brasil nesse sentido. Para vocês terem uma ideia, do quanto que o Brasil está capengando nos tempos atuais, né? Esse tipo de corrupção também feita por político lá em Brasília, isso acaba vindo para a sociedade. A sociedade se acha no direito de praticar desonestidade também. Eu acredito que o mau exemplo ele vem tanto da sociedade para os políticos quanto dos políticos para a sociedade. Tá entendendo? É isso que está acontecendo atualmente no Brasil, né? Porque é o seguinte, né, pessoal? A gente sabe que as inversões de valores no Brasil estão estratosféricas, né? Mas a gente vê claramente, pessoal, que cada vez mais a gente está sendo condenado, entre aspas, por aquilo que a gente fala. Porque dependendo do que a gente fala, ainda mais com esse mundo conectado, né, as pessoas se incomodam de uma maneira assim absurda, né? Absurda, né? E eu tendo a querer afastamento da sociedade. Isso só me faz ter um comportamento de repulsa, porque eu não curto, cara, eu não curto. Eu prefiro ter os meus hobbies, ter ali as minhas interações na web. Mas assim, pessoal, fato é que a maioria dos brasileiros já estão contaminados, já estão deturpadas, né? Por ideologias, perturbações mesmo, elas já estão desvirtuadas, né? De leis espirituais, elas estão assim, a sociedade de uma maneira geral aqui no Brasil já está corrompida desde
sua raiz, isso leva para Brasília, os políticos se corrompem e vira essa montanha russa, vira essa bagunça que gera um caos generalizado sem fim no Brasil, entendeu? É justamente essa visão que eu tenho, né? Todos esses erros que eu acabei de citar, toda essa bagunça, isso gera tanto falta de educação quanto de respeito. Pessoal, o Brasil mesmo não é um país referência no que tange à educação, né? Não se valoriza aqui a leitura, o intelecto. Isso está muito em falta no Brasil, muito em falta, né? Questões mais filosóficas, né? Esse tipo de situações não estão sendo valorizadas mais no Brasil, né? Aquele cara que é mais intelectual, né, é visto como se fosse o errado, é visto como se fosse muito mal visto. Aliás, sempre, se vocês pararem para imaginar o seguinte, aqui, é que os filósofos sempre foram também mal interpretados, né? Agora, querer ser entendido é um erro. É um erro que muitos acabam caindo, né? A gente tem que ter essa coragem também de ser mal entendido, porque muitas das vezes, pessoal, nossas opiniões baterão de frente com uma sociedade que já tem máximas, já tem ali regras, né? E quando você as quebra, né, é lógico, né, que causará, né, isso causará um desconforto, mas de qualquer forma, eu não sou um cara que muito apegado a normas, assim, muito apegado a questões assim que são assim, questões que são assim ponto final para a sociedade, né? Eu tendo a questionar tudo, incluindo, por exemplo, o barulho que existe no Brasil, né? Vai ver se você vai encontrar situações assim em outros países. Tu não vai encontrar nunca, porque lá as leis são respeitadas, diferentemente daqui do Brasil, né? Né? Aqui se põe, né, o tempo todo idiotices em público, né? E essas idiotices elas não são punidas com rigor, por exemplo. Essas poluições sonoras, né? Porque às vezes a gente pensa aqui em outros termos para utilizar, mas não são músicas, definitivamente, mesmo, pessoal. A gente tá vendo que tá havendo uma decadência mundial no que tange ao âmbito musical, pessoal. Aqui no Brasil, o que se faz sucesso é o errado. O errado virou certo e o certo virou errado. É assim que é assim que tá funcionando no Brasil, né? O Brasil, o mal do Brasil, os problemas do Brasil estão lá na raiz, né? E eu acredito que muito dificilmente serão solucionados, né? Mesmo que hajam trocas assim, né, pessoal, trocas assim lá em Brasília, enfim, eu acredito que o Brasil tá tão problemático, né, que é necessário que a gente pense em imaginar o nosso futuro em outros países. É isso que
que eu considero o tempo inteiro, né? Porque realmente, né, a gente chega numa conclusão que o erro foi ter nascido aqui, né? Porque a gente tem uma sociedade também que não compactua com, com o seu jeito de comportar, com suas opiniões. Qualquer opinião diferente, tu é mal visto, né? Não deveria ser assim, né? Mas até mesmo a liberdade de expressão está sendo vilipendiada no Brasil, né? Mas, pessoal, eu acredito que o Brasil é assim mesmo, não irá alterar. A gente tem que aceitar o status quo desse país. Não quer dizer que a gente vai compactuar, longe disso, né? Mas, de qualquer forma, a gente está aqui na web para se levantar contra tudo aquilo que está de errado. Não quer dizer que a gente irá, né, de repente, não, a gente vai alterar as coisas como elas são. Não, não é esse o intuito, mas poder se expressar contra tudo aquilo que a gente vê que tá errado no Brasil, incluindo propriamente o barulho, né? O Brasil é um país muito barulhento, assim, as pessoas daqui são muito perturbadas e qual é a solução que a gente tem a decidir? Justamente a se isolar, porque a gente não compactua com esse tipo de situações e tá tudo certo. Agora, o erro tá nas massas, né, de quererem o tempo todo ali que a gente aceite as palhaçadas que ela faz, né? Então a gente tem que ir para um caminho do seguinte, ó, pessoal, tem que ir pelo caminho do seguinte, né? Ó, tem que fazer comparações com outros países, por que não, né? Porque em outros países, situações dessas, esses barulhos todos, seriam repudiados. Agora aqui no Brasil é até mesmo aceito socialmente, né? Falando. Então era isso, pessoal. Valeu, até a próxima.